Bom dia para você, ligado no Conectamente da CDL-FM, mais um programa começando. O nosso Conectamente vai ao ar toda segunda-feira, às 8h40 da manhã, e a gente conversa sobre temas que têm um interesse de todos aqueles que empreendem, que querem conhecer histórias de empreendedores ou que um dia na vida vão empreender. Então todo mundo está convidado para participar desse programa com a gente. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, Fernando Cardoso, titular do programa, vice-presidente da CDL-BH, vai fazer aí uma abertura do tema. Bom dia, Fernandão. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O tema de hoje é Empreendendo Sabor e Sucesso. A nossa convidada de hoje, Paulo, começou com uma ajuda muito bacana dos porteiros de condomínio, depois começou com uma forte presença digital e hoje está pelo Brasil afora, pelo mundo afora, adoçando a vida das pessoas. Apresenta essa fera aí, Paulo. Bom, a nossa convidada de hoje é empresária, palestrante, é Marleide Monteiro. Ela, como já disse o Fernando Cardoso, adoça a vida das pessoas. Marleide, que prazer falar com você, que bom que você aceitou o nosso convite para conversar com a gente aqui no Conectamente. Bom dia. Muitíssimo bom dia, é um prazer todo meu. E como diz aí o Paulo, estou adoçando a vida de todo mundo, é uma coisa que eu tenho prazer em adoçar, são vidas, viu? Porque quando a gente adoça a vida, tudo fica mais gostoso. A vida doce é melhor mesmo, você está coberta de razão. Agora, o Fernando Cardoso, ele é especialista também em adoçar a visão das pessoas. O negócio dele é empreender na área de ótica, mas além de empreender na área de ótica, Fernando tem uma visão fantástica de empreendedorismo e é quem faz a primeira pergunta nesse nosso bate-papo de hoje. Diga lá, Fernando. Bora lá então. Marleide, eu achei sensacional o início da sua história, porque aqui no Conectamente a gente fala muito de estratégia de mercado, né? E você utilizou uma estratégia com os porteiros. Conta um pouco dessa história pra gente, que eu acho que a gente muitas vezes sempre fala de coisas mirabolantes e às vezes num ponto simples ali você faz uma conexão que gera todo o diferencial competitivo pro seu negócio. Olha, a minha estratégia com os porteiros é até hoje, viu? Eles são, eu digo que é o carro-chefe, eles são o marketing da empresa Marleide Monteiro. São os porteiros. Eu, há 36 anos atrás, vim de Itabaiana, Sergipe, sem conhecer nem o próprio marido com quem casei, que casei só para vir embora para Santos. De tanto meu patrão falar de Santos, eu fiquei com aquela expectativa. Com 17 anos apareceu o amor, que foi meu primeiro marido, e procurando uma mulher para casar, eu vim para Santos. Chegando aqui, eu tinha um sonho de ser reconhecida pelo meu nome, escrevi o meu nome de esmalte no pano de prata e comecei a vender nas ruas de Santos, principalmente ali pela Vila Belmiro, onde eu morava. E aí comecei a vender, só que não vendia os saquinhos de coxinha. A minha ideia, passei num prédio, conheci um porteiro, primeiro porteiro chamado Luiz, que hoje já é aposentado, nordestino. Eu ofereci uma coxinha para ele e perguntei se ele não podia ficar com aqueles saquinhos ali, dei dois, um para ele e outro para ele poder dar para as pessoas do prédio, para poder divulgar o meu produto, pois eu não tinha telefone, naquela época, 36 anos atrás, não tinha muita comunicação. E eu passaria no dia seguinte para saber se alguém gostou, e foi uma estratégia que eu falo que foi assim um marketing, que eu nem sei como eu tive essa ideia, porque funcionou direitinho. Um dia depois que eu passei lá, ao menos 2 saquinhos de coxinhas eu vendi. E desses 2 saquinhos eu tive a ideia, o quê? Vou dar para os outros porteiros. Fui procurando outros porteiros, fui dar salgadinho para ele e deixava um saquinho de coxinha com 10 coxinhas para ele poder dar para as pessoas provar o meu produto. Porque só assim eu poderia vender. Porque nas ruas as pessoas não tinham coragem de comprar. Como é que surge uma ideia dessa? O que vem? É da coragem, do desafio? É de uma visão que você teve com calma, que você ponderou? Conta pra gente, como é que foi o pontapé de chegar para um porteiro e falar assim, ó, experimenta e vende pra mim? Da onde veio esse recado? Foi a lembrança que eu tive da minha infância na feira. Essa foi a lembrança.
Eu lembro, devia ter uns 7 anos, a minha mãe era comerciante e trabalhava na feira. A minha mãe dizia, minha filha, você nasceu para o comércio. Quando sair da escola, vem para a feira. Por quê? Eu chegava na barraca de feira da minha mãe, as pessoas passavam, eu já passava o pó, toque de amor no rosto delas. As pessoas passavam, eu espirrava o perfume para as pessoas poderem sentir o cheiro e comprar. Então, a ideia da coxinha foi simplesmente o que eu fazia lá na feira, na barraca da minha mãe. Eu falei, vou fazer com a coxinha, porque se dava certo lá, naquela época na feira, as pessoas sentiam o cheiro e paravam na barraca e a gente conseguia vender algo, eu vou fazer assim com a coxinha. E aí deu super certo, porque as pessoas que comeram a coxinha gostavam, querer ajudar essa pessoa, porque ela teve coragem, essa coragem que você está falando aí. Quando a gente tem coragem, sabe que não está fazendo nada de errado, a gente só está querendo conquistar um espaço. O porteiro era conterrâneo também, era de Sergipe, não lembro a cidade dele. Então ele falou, é uma menina nordestina que chegou lá de Sergipe, quer começar a vender e mandou deixar aqui na portaria. Prova, é uma delícia. E aí foi indo. E aí essa estratégia foi aumentando, que depois eu comprei um carrinho de pastel para poder divulgar, e aí foi indo. Mas muitos porteiros me ajudaram. De todos os lugares que eu moro, eu agrado primeiro os porteiros. Uma coisa interessante também, eu vi uma fala sua aqui no material que fala da mentalidade sempre de reinvestir nos lucros, né? Porque isso é um problema de boa parte dos empresários do Brasil. Eles misturam ali o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. E esse trabalho de entendimento de que o negócio tem que prosperar, né? E dali você tira uma condição melhor para sua família, é uma mentalidade que a gente tem que ter muito clara de separação. Fala para a gente sobre isso. E eu queria também, o empreendedor sempre é muito acelerado, né? Muito dinâmico, se deixar trabalho o tempo inteiro. E você teve esse momento também de reinvestir no negócio e expandir, e daí um tempo você viu que você precisava de dar uma segurada, né? De manter o equilíbrio ali das coisas. Conta pra gente sobre esses dois momentos, porque aqui no Conectamente tem vários empreendedores que nos escutam e eles podem estar em um desses momentos, né? E eu acho importante o entendimento de uma pessoa que já passou por isso e que conseguiu muito êxito dentro dos seus negócios. Olha, ótima pergunta que você fez, e eu sei que muitos empreendedores passam por isso que eu passei, e é legal mesmo nós falarmos nisso, porque os empreendedores acham que tem que ser escravo do seu próprio negócio. E eu fui por muitos anos. O primeiro negócio de reinvestir o lucro é o que as pessoas fazem mesmo. As pessoas, um exemplo, vende um centro de coxinha, vamos dar um exemplo, R$200. Elas acham que R$200 é de lucro. Não, que R$200 teve o gasto, teve o gás, teve funcionário, teve aluguel, teve imposto, teve tudo. Quer dizer, o lucro vai ser R$20, R$20, R$30. E o que eu sempre fazia, eu comecei a vender, eu pegava o dinheiro que eu vendi, se vendi na época cruzado, reais, eu pegava aqueles R$10, eu tirava, tô dando exemplo, tá? R$1, porque na época não era real, tá? Era uma outra moeda, estou falando de 36 anos atrás, onde eu comecei, onde eu tinha 18 anos. E aí eu sempre pegava, de R$10, por exemplo, eu guardava 10%. Eu guardaria R$1. Aquele R$1 era o dinheiro de fazer algo junto com a família. Eu comecei desse jeito. Os demais, eu comprava todos os materiais para próximos saquinhos de coxinha, então reinvestia. Se eu ganhasse R$2, esses R$2 eu queria multiplicar. É como se você pegasse as 3 moedas e multiplicasse elas, porque se eu gastasse, eu sabia que não ia ter como eu fazer o produto no próximo dia, então eu reinvestia, porque o meu primeiro investimento foi uma parcelinha de uma feira da minha família, que eu peguei, um exemplo, em vez de eu gastar R$10 na feira, eu gastei 7, ninguém ficou sem comer,
multipliquei o frango colocando mais batata e mais água no feijão. E esses R$3 eu comecei a comprar peito de frango para fazer coxinha e farinha de trigo. Então, sempre reinvestindo. E eu percebia que cada dia que eu vendia, o bolsinho do paletó do meu marido ia enchendo mais. Porque o exemplo, de 2 em 2, né, vai se transformando e pode botar em milhões, tá? Se a gente começar a reinvestir, a não gastar aquele dinheiro. Eu fazia uma economia que eu mesmo cortava meu cabelo, porque eu tinha um sonho de abrir uma doceria, e meu primeiro marido dizia que eu era uma louca, porque eu não tinha estudo, só estudei a 4ª série, não entendia nada de contabilidade, e eu dizia, mas eu vou abrir minha doceria. Depois eu comecei para aumentar as vendas, entrei de voluntária, assistindo um programa de TV madrugada, onde a família dormindo, a minha casa tinha 8 pessoas, enteado, enteada, e aí foi chegando filha, foi chegando irmã, sobrinha de marido que fui trazendo do Nordeste para poder trabalhar em Santos, não comigo naquele momento, mas trabalhar, e a gente colocava tudo dentro de casa. Então, quando todo mundo dormia, eu limpava a casa, para quando as pessoas viessem pegar uma encomenda, que eu comecei a fazer encomenda, a casa tá limpa, e já ter algo pronto para mim dar para provar, que aí, em vez do exemplo, a pessoa encomendava a coxinha, eu dava bolinha para provar, a pessoa já queria um pouquinho de bolinha para levar para casa, esse era um outro marketing que eu fazia. Comecei a fazer doce, quem comprava salgadinho, eu já tinha bandejinha de doce em casa pronta, e ali um pratinho já para provar, a pessoa já comprava o doce também. E aí depois comecei a inventar bolo, porque eu não sabia fazer bolo, sabia fazer os bolos do Nordeste, de amendoim, e aí vai, porque era o que eu tinha na época para fazer bolo de mandioca, bolo de puba, e aqui eram os bolos de mousse, onde eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de mousse, e aí eu fui numa doceria. Eu digo a vocês, empreendedor, quando você quiser conquistar algo ou copiar algo, copie sempre o melhor da sua cidade, ou seja, da onde for que você for copiar. Eu quis saber onde era a melhor doceria de Santos naquela época. E aí me informaram que a melhor doceria era a Brunella, que era uma empresa grande, até hoje é uma empresa muito grande, é franquia. Isso. E aí eu fui lá, peguei investi, sempre investindo, um pedacinho daquele dinheiro, comprei 100 gramas de bolo, o bolo era feito de mousse com crocante, eu lembro como hoje, e aquilo me deixou apaixonada. Eu fiquei 3 dias para comer 100 gramas, só para sentir o sabor que tinha aquele bolo que eu queria fazer. Eu digo, não igual, mas parecido, e vamos dizer que eu consegui fazer num nível que eu digo que são receitas de Deus, porque eu não sabia o que era mousse. Comprei um livrinho na banca de jornal chamado Dona Benta na época, e aí o mousse que tinha ali era aqueles mousse que era para pôr em copinho, não era mousse de montar bolo, e eu comecei ali inventar e tendo ideia, colocando mais chocolate e não dava certo, fui ficando bem fofinha, cheguei a pesar quase 100 quilos, 98 e umas graminhas, mas com aquele prazer de querer provar, eu queria ter um conhecimento dos bolos gelados, e aí fui só inventando e comecei a vender como? Contando uma mentira, tá? Isso aí já foi contado em rede nacional, que eu inventei uma mentira, ou omiti, era só o desejo de vencer que fazia com que essas ideias, eu inventei que uma cliente comprou um bolo bem grandão, eu bem assim ansiosa, como você falou mesmo, os empreendedores querem rapidez no negócio, que não existe isso. E eu fiz um bolo, assim, olha, já aqueles bolo grandes, só que o bolo não cabia na minha geladeira. Era aquela geladeira tradicional, pequena, só que mousse derretia. Em pleno dezembro, e aí eu inventei uma mentira, perguntei se as vizinhas podiam comprar, me ajudar na época do cruzado, era na época do Polo, não, do RV. Era um negócio que mudava toda hora, a moeda, né, mudava o RV, era um preço de manhã, de tarde era outro. E eu sei que eu comecei a vender fracionado o bolo e descobri que fracionado ganhava mais do que inteiro. Quer dizer, naquela mentira eu descobri várias chaves, como se diz hoje, o pessoal fala hoje essa modernidade de chave, que eu não sabia nem o que era isso,
mas descobri que fracionado me deu mais lucro do que se vendesse inteiro, e comecei a fazer, e todo mundo quis comprar um pedaço, e quem comprou um pedaço no outro final de semana, Marleide, você pode fazer um bolinho pequeno para mim, porque o bolo é uma delícia, e aquilo ali, minha filha, eu fui me entregando do jeito, e tendo uma certeza que ia abrir minha doceria, e só pegando dinheiro e reinvestindo, guardando no bolsinho do paletó aquele dinheiro, com a intenção de poder montar a minha doceria, mesmo sem estudo, mesmo sem conhecer ninguém em Santos. E aí as coisas foi andando. Eu vou dizer para você agora, mas de quantos anos foi em casa? Eu fiquei em casa e faltava 2 meses para completar 11 anos. Então, respondendo a sua pergunta, nada é para ontem, rápido, assim como as pessoas que hoje assinam como TikTok, né, que faz assim, aparece a pessoa arrumada. Nada é assim rápido, tudo é com tempo, e você só aprende isso quando chega uma certa idade, que tudo tem que ter a paciência de aos pouquinhos, né? Mas eu fui crescendo, cada dia eu crescia mais, eu queria algo diferente. Entrei de voluntária, comecei a levar os salgadinhos para as pessoas conhecer o meu produto, tudo de graça. Onde a pessoa dizia, meu marido mesmo dizia, você fica dando tudo de graça. E eu tinha isso, como não era de graça, era um investimento, eu vou ter o retorno. E era batata, porque o retorno vinha. As pessoas que começaram a provar meus produtos eram pessoas de nível altos aqui na Baixada. Era num grupo amigo do La Pobre, uma creche e um asilo. Eu levava para lanche, as pessoas me encomendavam. E aí, nesse prova, chegou uma pessoa da alta sociedade, Marleide, você vai fazer para o meu aniversário. O que tipo de salgado você faz? Eu conhecia frango, carne, queijo, presunto, calabresa, e essa eu digo assim, fala o que a senhora eu faço. Aí ela me falou de alite, de peito de peru com passas, de damasco, e aí, minha cabeça foi criando algo assim diferente, e as encomendas foi aumentando. Depois desse aniversário, as pessoas da alta sociedade começaram a me encomendar. Comecei a fazer para buffet, que era famosíssimos aqui. Eu comecei a fazer para ele e aí só fui ganhando dinheiro. Eu digo que eu mesmo trabalhando em casa, naquela época eu comprava coisas que muita gente que trabalhava, tinha emprego de salário alto, não tinha, e a Marleide doceira conseguia. E eu guardando aquela reserva, todo ano tirava aí do mês de janeiro, todinho de férias no Nordeste. E aí a intenção era só o crescimento, e fazer um pé de meia. Imagina que eu cheguei a comprar um apartamento com dinheiro debaixo de colchão guardado naquela época, hoje não se guarda mais. Hoje é cidadão. Quando eu fui comprar meu primeiro carro financiado, o cara do banco ligou para mim a primeira vez, deu 50% e disse assim, mas você nunca comprou carro? Eu digo, não, sempre comprei carro, mas como? Que aqui não mostra no banco, que era tudo no dinheiro guardado no colchão. Quer dizer que aquele investimento que eu contei aí para vocês que estão assistindo, de 2 em 2 reais, vocês nem imaginam aonde chegou. Marleide, você conta uma história que ela vem do empirismo, da tua curiosidade, da tua determinação. Em algum momento você reuniu esse conhecimento? Em algum momento você foi fazer algum curso, você se preparou? Como é que foi a tua evolução para chegar hoje nesse tamanho que você tem e em tudo que você conquistou? Olha, em nenhum momento eu fui fazer curso. Antes de abrir minha doceria, eu fui uma única vez no Sebrae, onde tudo que eles falavam eu não entendia nada. E eu falei, eu vou abrir a loja igual. Imagina, eu tinha lembrança da infância que meus pais eram comerciantes de feira. Meu pai era fogueteiro, tinha fábrica de fogos na época. Mas imagina, eu perdi meus pais, eu tinha 8 para 9 anos. Faltava 3 meses para completar 9. Então só tinha aquela lembrança, ia fazendo. Eu vou dizer uma coisa, eu não fiz curso, mas em todo momento da minha vida teve alguém me orientando, com certeza, porque isso não tem explicação. Alguém que só estudou até a 4ª série, onde troca o S
fazer cedilha, não sabe onde colocar essa letra no lugar certo, não sabe de acento. E as coisas foram acontecendo e chegando no nível onde eu cheguei a ter 6 empresas, uma fábrica de 670 metros quadrados, 6 docerias, doceria Litoral Norte, Litoral Sul, fábrica, casa de chá aqui em Santos, 2 docerias, doceria no shopping, doceria em Manguanguá, e aí chegou o ponto aonde aquela pergunta logo no início, que eu vivi só para trabalhar e focar que eu era o dinheiro, não, porque eu não tinha essa visão, vou te falar que eu não tinha essa visão de dinheiro. Eu tinha essa visão que aquela menina que era apontada lá no Nordeste, como filha de Sete Cão, onde não tinha nome, podia chegar o mundo. Eu tinha certeza disso, é tanto que depois ainda abrimos mais 3 lojas. Eu tinha essa loja, ainda abrimos mais 3 lojas de franquia. Trouxe a minha família do Nordeste, família, ex-cunhada, sobrinho, tudo para trabalhar comigo aqui. Tinha um sonho de dar uma casa para todos os meus irmãos. Consegui com 36 anos, comprei terreno e construí. Eu digo que tudo isso foi orientado por Deus, não tem explicação. E hoje, depois de 8 anos agora atrás, eu tive início de AVC, foi onde mudei totalmente o meu pensamento de ter várias lojas, porque eu tinha um sonho de ver todo mundo, subindo, e que sabia que isso dava certo, mas o sonho era só meu, não era o sonho da família, era o meu sonho. E aí você com esse entendimento que você está brigando com todos pelo seu sonho. Aí o que aconteceu? Amanheci no hospital, sem saber nem onde estava, de boca torta, toda inchada, com problema de pressão, tive cirrose, descobri que estava com cirrose, sem nunca beber, sem nunca fumar, só de tanto churrasco, que ia para São Paulo 3 vezes por semana comer churrasco. Era o conhecimento, eu tinha condições, queria ter o conhecimento de tudo, e tendo certeza que eu podia abrir uma loja por ano, porque elas davam lucro e eu podia fazer isso. Só que depois você chega a um ponto que você não consegue tomar conta de tudo. Se todo mundo não tiver no mesmo sonho que você, não vai. Então foi o que aconteceu. Cama, hospital. E aí Deus me deu uma segunda chance. O médico falou, ou você vai se cuidar, ou você vai morrer logo e vai ficar tudo aí. Aí como eu fui bem obediente, quando se trata de Deus eu sou obediente, percebi que o recadinho era para mim, comecei a fechar as mãos, falei para a família, cada um vida, já que não era aquilo que eles queriam, e foi o que aconteceu, cada um foi caminho, estão todos bem, graças a Deus, e eu fui seguir o meu como? Cuidando de mim. Aí eu aprendi que quando você cuida de você pode cuidar dos outros. Não, eu queria cuidar dos outros e não de mim. Quer dizer, não adiantou nada. E eu falo para vocês que estão ouvindo aí, para vocês dois, que é dono desse programa, que acaba motivando muitas vidas, que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, foi passar a se cuidar. E além de se cuidar, eu fui ler, mesmo assoletrando, o médico dizia, você tem que ler, e comprei um livro chamado, para você que quer saber qual livro, é 60 Dias Comigo, onde esse livro transformou a minha vida. Não só o livro, como as minhas escolhas, né? Naquele momento eu queria se curar, queria ficar bem, e comecei a fazer tudo com aquele livro. Comprei o livro sem saber, achando que era um romance, 60 Dias Comigo. Para pessoa que não lê, só leu a frasezinha de cima, né? Embaixo tinha as palavrinhas lá, dizendo que se eu ficasse 60 dias com aquele livro, seguindo o que o médico falava, eu ia perder 10 quilos. Em 60 dias eu perdi 18 quilos, porque eu foquei naquilo, porque eu sabia que era um recadinho de Deus para mim, eu digo, eu vou ser obediente, senão eu vou embora rápido, e tive certeza que eu queria mesmo era aproveitar essa segunda chance de viver, e comecei a viver como se fosse todos os dias, como se fosse o último dia da minha vida.
E eu falo demais, né? Não, falou tudo. E aqui eu estou aqui encantado com a tua história. Você está falando, eu estou encantado com a tua história. Antes da gente terminar, o Fernando sempre faz um resumo das nossas prosas. E eu vou pedir para o Fernando fazer um resumo dessa nossa conversa de hoje. Ô, Paulo, Fernando, eu não deixei você falar, Fernando. Não, que isso, você falou bem demais. Foi inspiradora a sua história. O Fernando tem uma máxima que é o seguinte: Deus deu a ele 2 ouvidos e uma boca só. Ele aproveita o ouvido o tempo inteiro. Pra aprender, né, Paulo? A gente tem que aprender. Isso é importante, a gente saber ouvir. Eu também gosto, eu falo muito, mas também gosto de ouvir. Que quando a gente ouve, a gente aprende. Não, com certeza. Assim, uma coincidência legal, Paulo, quando ela estava falando, eu fui numa mensagem que eu mandei hoje para a equipe aqui da empresa, e ela diz o seguinte, assim, ó, eu sei o preço do sucesso, dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção em realizar os seus sonhos, que eu acho que é muito do que aconteceu na história de hoje, né? Eu acho que é muito trabalho duro, muita dedicação, e com o amor de dentro querendo realizar os sonhos. Sua história é realmente inspiradora, muito bonita, e com certeza os ouvintes do Conectamente, como eu e o Paulo aqui, né, Paulo, estão todos encantados. Enquanto você falava, eu fui fazendo algumas observações aqui, anotando algumas coisas, porque eu gosto de anotar e depois rever aquilo que eu anotei, e a tua história é maravilhosa. Eu queria te agradecer por ter dedicado um pouco do seu tempo, e tenho certeza, assim como o Fernando falou, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Conectamente, aprenderam muito com essa prosa de hoje. Marleide, muito obrigado por dedicar um pouco desse seu tempo para a gente. Valeu demais. Vocês, todos os ouvintes que estão ouvindo, eu quero dar um recadinho para todos vocês. Quando a gente aprende a perguntar as coisas para as pessoas certas, a gente só vai. Eu aprendi que para perguntar as coisas não é para Paulo, não é para Ricardo, não é para Maria, não é para João, é para Deus. Eu sempre fiz as minhas perguntas para Ele. O que é que eu vou fazer da minha vida? Senhor, me dá um sinal. Eu não tenho religião, mas eu tenho essa fé em Deus sempre, que quando a gente entrega a nossa vida para eles, as coisas fluem muito, muito, muito bem. E sem ter religião mesmo, você pode perguntar para ele, Senhor, me dá um sinal, o que é que eu faço da minha vida? Que aí ele começa a te mostrar, mas Marleide, quem é ele? É seu Deus, é o Deus que você tem. Quem é? Seu marido, sua mãe, seu pai? Seja ele quem for. Quando a gente escolhe o Deus sem religião, é assim, Deus é qualquer pessoa, eu conversando com vocês, e vai. A vida só tem a seguir em frente, porque tudo isso foi o que aconteceu na minha vida. Hoje eu moro em Alphaville e estou aqui no meu apartamento em Santos, seguindo para São Paulo. Hoje minha nova profissão é dar aula de bolo, doces e salgados. Hoje eu sei estudar, só estudei a 4ª série, eu ensino pessoas a abrir docerias, a aprender a fazer meus bolos, que são mágicos, né, porque são meu. Hoje o meu time, que eu chamo o time do amor, hoje nós temos 3 empresas. Eles cuidam das empresas aqui na Baixada e eu moro em São Paulo e eles têm uma participação de lucro, e eu digo que a minha vida só andou depois que eu perdoei meu pai. Você que está aí guardando mágoa, seja de quem for, use o perdão, tá? Esse é o recadinho para vocês, ouvinte. Use o perdão que você vai ver que o sucesso chega na sua vida, amém? Um grande beijo e eu adorei ter participado com vocês. Ô Marleide, Deus abençoe você, presa. Aqui, só uma coisa, depois você tem que mandar um pedaço de doce pra mim, Paulo, que nós estamos com vontade aqui. É em Belo Horizonte, né, vô? É Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Vou levar uma torta pra vocês. Pega uma torta aqui que eu mostro e vou levar pro porteiro aqui dentro da Olha, com certeza, tá no freezer. O dia que eu for aí em Belo Horizonte, vou pegar o endereço, os meninos do online vai anotar e com certeza vou ter o prazer
de levar para você ver de que eu estou falando. Olha, tá chegando. Olha a torta dela. Ah, não, isso não se faz. A distância não se faz, não. Sabe para que isso? Para eu deixar você apaixonado pelos meus doces. Espera aí, Marley. Isso aí nós temos que tirar até uma foto. Peraí que o Fernando vai tirar a foto. Você que está nos ouvindo na rádio agora, você não imagina a delícia que a Marleide está mostrando pra gente. Quem vai nos acompanhar no Prosa vai ver as imagens. Marleide, já aproveitar e te agradecer muito. Estamos encerrando aqui mais um Conectamente. Muito obrigado pela sua companhia. Segunda-feira que vem a gente volta. E se você tiver alguma ideia, crítica ou sugestão, conectamente@cdlbh.com.br. Manda pra gente. Daqui a pouquinho o áudio desse programa está disponibilizado no Spotify. Muito obrigado pela sua companhia. Até segunda. Tchau.